Você já ouviu isso a vida inteira, desde os primeiros flertes na adolescência até os encontros da vida adulta. Você é um cara incrível. Qualquer mulher teria sorte em te ter. Você é tão legal, tão diferente. E você ouvia isso e sentia, por um momento, que estava no caminho certo. Que a sua maneira de ser, a sua atenção, o seu cuidado, eram moedas preciosas que um dia seriam reconhecidas e valorizadas por alguém que realmente merecesse. Mas aí você observava. Você via o padrão se repetir como uma peça de teatro mal escrita. A mesma mulher que te elogiava, que dizia que você era raro, que reclamava dos homens que tratavam ela mal, corria atrás deles. Ela se desdobrava por quem a ignorava. Ela aceitava migalhas de quem não ligava. Ela se machucava com quem a fazia sofrer. E você ficava ali, no papel de espectador, ouvindo os desabafos, secando as lágrimas, sendo o ombro amigo, o porto seguro, o cara legal. O cara que nunca era escolhido. Esse elogio, você é tão legal, começa a ecoar na sua mente de uma forma diferente. Ele deixa de ser um elogio e se transforma em um epitáfio. É a lápide da sua vida amorosa. É a validação que vem sempre acompanhada da rejeição. É o prêmio de consolação que você ganha enquanto vê outro homem levar o troféu. E a pergunta que não sai da sua cabeça, que corrói seu silêncio e assombra suas noites, é uma só. O que ele tem que eu não tenho? Essa pergunta não é sobre inveja. Ela é sobre um abismo que você sente dentro de si. Porque no fundo, você sabe que não quer ser um babaca. Você não quer tratar ninguém mal. Você não quer se tornar a versão masculina da mulher que reclama dos homens. O que você quer é muito mais profundo e muito mais legítimo. Você quer pela primeira vez na vida sentir o peso do desejo genuíno de uma mulher. Você quer experimentar o que é ser a causa da ansiedade dela, e não o contrário. Você quer saber como é ocupar a mente dela de um jeito que ela não consegue controlar. Você quer o poder silencioso de perceber que ela se pergunta onde você está, com quem está, se vai ligar, se ainda pensa nela. Você quer simplesmente ser a recompensa, não o prêmio de consolação, não o plano B. Não o cara que é bom no papel, mas que ninguém deseja na cama. E essa dor, essa ferida aberta, tem um nome. Chama-se invisibilidade. É a crença silenciosa e devastadora de que a sua bondade, a sua estabilidade, o seu carinho, são moedas sem valor no mercado do desejo. É a sensação de que você está trazendo flores para um campo de batalha onde só tanques de guerra atravessam. É a constatação amarga de que ser bom não basta. E o pior de tudo, você começa a suspeitar que talvez o problema seja você, que talvez haja algo fundamentalmente errado na sua essência. Mas aqui está a primeira verdade que ninguém contou pra você. Esse vídeo não vai te ensinar a ser um bad boy. Ele não vai te dar um manual de como tratar mal uma mulher para ver se ela se apaixona. Porque isso seria uma troca de máscaras, e máscaras sempre caem. O que este vídeo vai fazer é muito mais profundo e muito mais libertador. Ele vai te mostrar, com clareza cirúrgica, o que as mulheres realmente amam nos bad boys. E não é a toxicidade. Não é a grosseria. Não é o desrespeito. É algo que o bad boy aparenta ter, mas que você, na sua ânsia de agradar, enterrou vivo dentro de si. É a presença inegociável. É a capacidade de ser um homem que não se dobra, que não implora, que não desaparece em função de uma mulher. É a arte masculina de existir por si só. E a boa notícia é que isso não precisa ser aprendido. Precisa, na verdade, ser resgatado. Porque essa presença, essa força silenciosa, sempre esteve dentro de você. Você só foi condicionado a escondê-la. Condicionado a acreditar que agradar era o caminho, que ser legal era a estratégia. Que se você fosse perfeito, ela não teria como te rejeitar. Mas a vida, meu amigo, não funciona assim. E a mulher também não. Então respira fundo, porque o que vem a seguir pode doer. Pode tocar em feridas que você nem sabia que existiam, mas também pode, pela primeira vez, fazer sentido. Pode transformar a sua confusão em clareza e a sua dor em poder silencioso. E quando você terminar esse vídeo, você nunca mais vai olhar para o elogio, você é tão legal da mesma forma, porque você vai entender que ele não é uma sentença. É apenas um sintoma. O sintoma de que você está pronto para abandonar o papel de coadjuvante e finalmente ocupar o centro da sua própria história. O palco é seu. A plateia está esperando. E a mulher que você quer no fundo também está. Ela só não sabe ainda, mas ela vai saber. Vamos direto ao ponto, porque essa é a camada mais profunda e a mais difícil de enxergar. A mulher não ama o bad boy. Isso precisa ficar absolutamente claro. Se você observar com atenção, vai perceber que muitas vezes ela mesma não consegue explicar por que sente atração por ele. Ela pode até dizer que ele é um problema, que ele faz mal, que ela deveria se afastar, mas ela não consegue. E não é porque ela é masoquista ou porque gosta de sofrer. É porque o que ela ama não é ele, é a sombra que ele projeta. O erro fatal que o cara legal comete, e comete repetidamente,
É acreditar que a atração é uma recompensa por serviços prestados. É a lógica da troca. Se eu for atencioso, ela me dará afeto. Se eu estiver presente, ela vai me valorizar. Se eu fizer tudo certo, ela vai me escolher. Essa é a lógica de um funcionário que espera uma promoção. Não é a lógica de um homem que desperta desejo. O bad boy opera em uma lógica completamente diferente. Ele opera na lógica da presença e da ausência. Quando ele está presente, ele está inteiro. Ele é intenso, ele é magnético, ele ocupa o espaço. Mas quando ele se ausenta, não é por jogo. Não é uma estratégia calculada de vou demorar 3 horas para responder. É porque a vida dele é cheia. Ele tem coisas a fazer. Ele tem objetivos. Ele tem missões. Ele tem um mundo próprio que não gira em torno dela. E essa ausência legítima, não é um vazio. É um espaço. E é exatamente esse espaço que a imaginação dela preenche. Ela preenche com curiosidade. Ela preenche com desejo. Ela preenche com perguntas que ela mesma não consegue responder. Onde ele está? Com quem ele está? Será que ele está pensando em mim? Será que eu fui importante? Esse espaço, essa ausência, se torna um território fértil para o desejo crescer. Enquanto isso, o cara legal não deixa espaço algum. Ele está sempre lá. Sempre disponível. Sempre respondendo na hora. Sempre pronto. E quando não há espaço, não há mistério. E quando não há mistério, não há desejo. Mas tem uma camada ainda mais profunda aqui. Carl Jung, o psiquiatra suíço, falava de um conceito chamado sombra. A sombra é a parte de nós que reprimimos. São os aspectos da nossa personalidade que escondemos, que negamos, que consideramos inaceitáveis. O homem excessivamente legal, o homem que se orgulha de ser bonzinho, de nunca se irritar, de sempre compreender, de nunca dizer não, frequentemente enterrou vivo dentro de si a sua agressividade, a sua ambição, a sua sexualidade mais crua, a sua capacidade de impor limites. Ele enterrou o seu não. Ele enterrou a sua fúria construtiva. Ele enterrou a sua sombra. E a mulher, inconscientemente, sente falta disso. Ela sente falta porque ela mesma tem a sombra dela. E a sombra dela também foi reprimida. A sociedade ensina a mulher a ser delicada, a ser compreensiva, a ser paciente, a ser boazinha. Ela também enterrou a sua agressividade, a sua impulsividade, o seu desejo de liberdade sem culpa. E quando ela encontra um bad boy, ela não está vendo um homem tóxico. Ela está vendo, projetada nele, a sombra que ela mesma não permite sentir. Ele é a liberdade que ela não se permite. Ele é o risco que ela não corre. Ele é a impulsividade que ela reprime. Ela não ama a toxicidade. Ela se sente completa perto daquela energia. Porque perto dele, por alguns momentos, ela também se sente livre. Ela se sente viva. Ela se sente inteira. É como se ele a conectasse com uma parte dela mesma que estava adormecida. E isso, meu amigo, é infinitamente mais poderoso do que qualquer elogio, do que qualquer atenção, do que qualquer presente que o cara legal possa oferecer. Agora, a revelação que vai mudar sua perspectiva para sempre. O bad boy não é necessariamente mais atraente fisicamente. Ele pode não ser mais bonito, mais forte, mais alto ou mais rico que você. O poder dele não está na aparência. O poder dele está em uma coisa muito simples e muito rara. Ele não negocia o próprio espaço. Ele é o Sol. Ele é o centro do próprio sistema. E os planetas, naturalmente, gravitam ao redor do Sol. O cara legal, por outro lado, tenta ser um planeta. Ele tenta orbitar a vida dela. Ele coloca ela no centro e espera ser notado. Ele gira em torno dela, torcendo para que um dia ela perceba que ele está ali. Mas a mulher não se sente segura com um homem que a coloca no centro. Isso pode parecer contraditório, mas não é. Preste atenção. Quando você coloca uma mulher no centro da sua vida, você está dizendo, inconscientemente, que você não tem centro próprio, que a sua existência depende dela, que sem ela você é vazio. E isso, no nível mais instintivo, é assustador para uma mulher, porque ela sabe, no fundo, que se você não tem centro próprio, um dia você pode desmoronar. E ela vai ter que carregar o peso de 2. Ela não quer isso. Ela quer um homem que seja o centro do próprio universo e que a convide generosamente para orbitar junto. Ela quer ser adicionada ao mundo já completo, não ser a fundação de um mundo que ainda nem existe. E a consequência prática disso é um teste. Um teste inconsciente que a mulher aplica em todo homem que demonstra interesse. Ela provoca. Ela se afasta. Ela cria pequenos dramas. Ela testa os limites. Ela quer ver se você reage, se você se impõe, se você mostra que tem uma espinha dorsal. Ela quer saber se a sua fortaleza é real ou se é apenas uma fachada de papelão. E o cara legal, invariavelmente, falha nesse teste. Quando ela se afasta, ele corre atrás. Quando ela provoca, ele tenta agradar mais. Quando ela cria drama, ele tenta apaziguar com compreensão. E aí ela confirma, ele não tem força. Não porque ela seja cruel,
mas porque ela precisa saber que você é um homem que pode sustentar o peso dela sem desabar. Pense em uma imagem. O bad boy é o incêndio florestal. Ele é perigoso, ele é imprevisível, ele causa medo, mas ele também tem um poder imenso. Ele limpa a terra velha, queima o que está morto e permite que um novo crescimento aconteça. Ele é transformador. O cara legal é a chuva fina e constante, necessária para a vida sim, mas ela raramente é notada. Ela nunca provoca temor, ela nunca provoca admiração. Ela simplesmente cai, sempre igual, sempre previsível, sempre esquecida. E a mulher, no fundo, quer um homem que tenha o poder de ser um incêndio quando necessário, mas a sabedoria de ser a chuva quando a terra já está fértil. E você, meu amigo, onde está enterrado o seu incêndio? Você já parou para pensar na mensagem que está enviando quando está sempre disponível? Quando responde na hora, sempre? Quando ajusta sua agenda para se encaixar na dela? Quando cancela compromissos porque ela apareceu de última hora? Provavelmente não. Porque na sua cabeça, isso é o que um homem interessado faz. Isso é o que um cavalheiro faz. Isso é mostrar que você se importa. Mas a verdade dura que ninguém teve coragem de te contar é que você não está sendo legal. Você está dizendo a ela claramente que o tempo dela vale mais que o seu. Você está comunicando em cada mensagem respondida na hora, em cada disponibilidade imediata, que a sua vida está vazia, que a sua agenda não tem prioridades, que a aprovação dela é o evento mais importante do seu dia. E isso, meu amigo, não gera respeito. Gera, no máximo, um tédio confortável. E tédio é o assassino silencioso da atração. O mito que você comprou é o de que presença gera interesse. Que quanto mais você estiver por perto, mais ela vai se acostumar com você, mais ela vai gostar de você, mais ela vai te querer por perto. Mas a psicologia humana, especialmente a feminina, não funciona assim. O que gera valor não é a presença, é a escassez, é a dificuldade de acesso, é a sensação de que você é um recurso raro, disputado, valioso. O bad boy entende isso instintivamente. Ele não precisa ler um livro de psicologia para saber. Ele simplesmente vive de um jeito que naturalmente o torna inacessível. Ele tem uma vida, ele tem amigos, ele tem hobbies, ele tem objetivos, ele tem sonhos que não envolvem uma mulher. E quando ele oferece um pedaço do seu tempo para ela, isso se torna um presente. Porque ela sabe que aquele tempo foi extraído de algo importante. Ela sabe que ele escolheu estar ali, mesmo tendo outras opções. E isso sim, gera valor. O cara legal, por outro lado, oferece seu tempo como uma amostra grátis. Está sempre ali, sempre disponível, sempre pronto. E a amostra grátis, por definição, não tem valor. Você não paga por amostra grátis. Você não valoriza a amostra grátis. Você até pode consumir, mas no momento em que acaba, você não sente falta. Porque você sabe que vai ter mais amanhã, de graça, de novo. E aqui está a revelação que vai doer, mas que precisa ser ouvida. A atração feminina, em sua raiz mais biológica e emocional, é alimentada pelo medo da perda. A mulher precisa sentir, ainda que inconscientemente, que você é um homem que pode ser perdido, que a sua presença não é garantida, que outras mulheres, ou outros interesses, também disputam a sua atenção. Isso não é sobre ciúmes, é sobre instinto. É sobre o mecanismo mais primitivo de sobrevivência da espécie. Se um homem é muito fácil de manter, se ele está sempre ali, se ele não tem para onde ir, ele não representa um bom investimento emocional. Porque se ele é tão fácil assim, talvez ele não seja tão valioso assim. Quando você está sempre ali, você eliminou qualquer possibilidade de perda. E sem o risco da perda não há ansiedade. Sem ansiedade não há desejo. O desejo, meu amigo, vive na corda bamba da incerteza. Ele precisa de um pouco de medo para existir. Ele precisa da possibilidade de que amanhã você não esteja mais ali. E é exatamente essa possibilidade que faz uma mulher se perguntar se você vai ligar, se você vai aparecer, se você ainda pensa nela. Então aqui vai um exercício prático. Não é um exercício de ação, é um exercício de percepção. Pare de se perguntar o que eu posso fazer para ela gostar de mim. Essa pergunta já parte de um lugar de carência, de necessidade, de desespero silencioso. Comece a se perguntar: o que eu estou fazendo que está dizendo a ela que meu valor é baixo? Você cancelou algo por ela? Você respondeu na hora mesmo estando ocupado? Você mudou seus planos para se encaixar na agenda dela? Você deixou de fazer algo importante porque ela apareceu? Cada sim para essas perguntas não é um gesto de amor. É um tijolo no muro da sua desvalorização aos olhos dela. E o pior, você constrói esse muro com as próprias mãos, acreditando que está construindo uma ponte. Pense em uma imagem simples. A mulher é como uma gata. Se você corre atrás dela desesperado, com os braços abertos, gritando "vem aqui, me dá amor", ela foge, ela se esconde, ela te evita.
Mas se você se senta no sofá, pega um livro, foca no seu próprio mundo, age como se ela não fosse o centro das suas atenções, adivinha? Em algum momento ela vai se aproximar, ela vai se esfregar em você, ela vai buscar a sua atenção. Porque você se tornou interessante, você se tornou um mistério. Você se tornou algo que ela não controla. O bad boy é o homem focado no próprio mundo. O cara legal é o perseguidor incansável. E a mulher, meu amigo, nunca vai valorizar quem a persegue. Ela vai valorizar, no máximo, quem a faz querer perseguir. Você já ouviu essa frase centenas de vezes. Talvez tenha ouvido da sua mãe, de amigas, de alguma mulher que você tentou conquistar. Eu quero um homem que me proteja. E você, na sua lógica de cara legal, ouviu isso e pensou: proteção? Eu posso dar proteção. Eu posso ser o guarda-costas dela. Eu posso estar ao lado dela contra o mundo. Eu posso ser o provedor, o escudo, o porto seguro. E você se dedicou a isso. Você tentou ser tudo isso. E ainda assim, ela foi embora. Ou pior, ela foi buscar proteção nos braços de um homem, que na sua visão, não protege ninguém. Porque você interpretou errado. Você interpretou a frase no sentido literal, no sentido óbvio, no sentido que todo mundo repete. Mas a mulher, quando diz que quer um homem que a proteja, não está falando de segurança física contra um assaltante. Isso é o de menos. Ela está falando de algo muito mais profundo e muito mais íntimo. A tradução correta, a tradução que ninguém fez para você, é esta: quero um homem que me proteja de mim mesma, do meu caos interno, da minha tendência a desmoronar, das minhas emoções que me consomem, dos meus medos que me paralisam. E essa é uma distinção fundamental. O cara legal tenta ser um guarda-costas emocional. Ele tenta segurar a barra dela. Ele tenta resolver os problemas dela. Ele tenta ouvir os desabafos e dar conselhos. Ele tenta ser o psicólogo, o amigo, o ombro. E ele falha. Porque ele está tentando segurar algo que não é dele. Ele está tentando carregar um peso que não é para ser carregado, mas sim, suportado ao lado. O bad boy, o arquétipo do homem que ela deseja, não é necessariamente um criminoso ou um agressor. É o homem que projeta uma fortaleza interna. Ele é inabalável pelas tempestades emocionais dela. E isso, meu amigo, é a verdadeira proteção. Quando ela surta, ele não surta junto. Quando ela se afasta, ele não implora. Quando ela testa, ele não se desespera. Ele é a rocha. Ele é o ponto fixo em meio ao caos. E é exatamente essa estabilidade que permite que ela se desestabilize sem medo de afundar. Pense nisso. A mulher precisa de um espaço seguro para sentir suas emoções. Ela precisa de um lugar onde possa desabar sem que o chão desabe junto. Se ela desaba e você desaba ao lado dela, agora são dois desabados. Se ela surta e você surta junto, agora são dois surtados. Quem vai acalmar quem? Quem vai segurar a barra? Ela não quer um parceiro de desespero. Ela quer um líder emocional. Ela quer alguém que, mesmo no olho do furacão, mantenha a calma, a direção, a certeza de que tudo vai ficar bem. E ela vai testar essa fortaleza. Os chamados jogos de menina não são jogos no sentido de manipulação consciente. São, na verdade, bombas de estresse inconscientes que ela lança para ver se a sua muralha treme. O silêncio repentino, o ciúme gratuito, a provocação, o distanciamento sem explicação. Tudo isso é um teste. Um teste para saber se você é realmente a rocha que aparenta ser, ou apenas mais um menino assustado usando uma máscara de homem. Se você reage emocionalmente, se você se desespera, se você corre atrás, se você implora por explicações, a muralha caiu. Ela viu que por trás da fachada havia apenas areia movediça. Mas se você mantém a calma, se você mantém a compostura, se você não se abala, se você continua na sua direção, algo muda. Ela se sente segura. Ela pode descansar. Ela pode, finalmente, ser a mulher. Porque você é o homem. E não há nada mais atraente para uma mulher do que um homem que a faz sentir que pode ser frágil sem perigo de quebrar. A consequência da falta dessa proteção é devastadora para a atração. O homem que não oferece essa fortaleza emocional é visto, inconscientemente, como mais um fardo. Ela já carrega o próprio caos. Ela já luta com as próprias tempestades internas. Ela não precisa, e não quer, carregar o caos de um homem também. A atração morre no exato momento em que ela percebe que, em vez de um porto seguro, encontrou um náufrago que se agarra a ela para não afundar. E náufragos, meu amigo, não são amados, são suportados, até que se afoguem sozinhos. Pense em uma imagem. Ser a proteção não é bloquear o vento com o próprio corpo. É ser a árvore que se curva na tempestade, mas não arranca. É a certeza silenciosa de que, não importa o quanto o vento sopre, você continuará de pé quando ele passar. O bad boy é essa árvore. Ele pode balançar, mas ele não cai.
O cara legal é a folha seca que voa assustada ao primeiro sopro de distanciamento dela, tentando desesperadamente se agarrar de volta ao galho. E folhas secas, meu amigo, o vento leva sem esforço. Aqui chegamos a um ponto que vai doer, mas que precisa ser dito com todas as letras. O seu sorriso, a sua simpatia, a sua capacidade de fazer ela rir, o seu jeito agradável de ser, tudo isso atrai. Sim, atrai. Mas não prende, não sustenta, não gera obsessão. O que prende, o que sustenta, o que gera obsessão é o seu propósito, é a sua missão, é aquilo pelo qual você acorda todos os dias e que não tem nada a ver com ela. O cara legal comete um erro estratégico grave. Ele coloca o relacionamento, ou a busca por um relacionamento, como seu objetivo principal. Toda a sua energia, todos os seus planos, toda a sua motivação giram em torno de encontrar alguém. E isso, meu amigo, cria um campo energético de necessidade. É como se você estivesse constantemente transmitindo um sinal de rádio que diz: estou disponível, me escolham, preciso de vocês. E esse sinal é captado por todas as mulheres ao redor, e ele repele. O bad boy, ou melhor, o homem com propósito, tem uma missão. Pode ser um negócio, pode ser uma arte, pode ser um treino físico, pode ser um objetivo de vida, um sonho antigo, uma meta profissional, não importa o que é. O que importa é que essa missão é a fonte primária da realização dele. Ela é o que dá sentido aos dias dele. Ela é o que ocupa a mente dele. Ela é o que faz ele acordar cedo e dormir tarde. E o relacionamento? O relacionamento é um adicional, é um bônus, é a cereja no bolo de uma vida que já é completa sem ela. E é exatamente isso que gera o efeito psicológico mais poderoso da atração feminina. Quando uma mulher percebe que ela não é o centro da sua vida, mas sim uma convidada para ela, algo muda profundamente dentro dela. Ela não é mais a caçadora que foi caçada. Ela é a convidada que precisa provar que merece estar ali. A lógica se inverte. Agora, é ela quem precisa mostrar valor para entrar na sua órbita. É ela quem precisa conquistar um lugar no seu mundo. É ela quem precisa disputar a sua atenção com o seu propósito. E isso cria, na mente dela, um conflito delicioso. Um conflito que é o combustível da obsessão. Por que ele não me dá toda a atenção? O que ele tem de tão importante? Será que outra mulher é mais interessante do que eu? O que ele está fazendo agora que não está comigo? Esse conflito, essas perguntas sem resposta, ocupam a mente dela de um jeito que nenhum elogio, nenhuma declaração, nenhuma mensagem bonita conseguiria ocupar. Ela não consegue parar de pensar em você simplesmente porque você não está disponível 100% do tempo para ser pensado. Você deixou um mistério. Você deixou um vácuo. E a natureza odeia o vácuo. A mente dela vai preencher esse vácuo com curiosidade, com desejo, com fantasia. Agora, um teste simples. Um teste para saber se o seu propósito é real, ou se é apenas uma fantasia que você criou para impressionar. Se você larga tudo por ela, se você abandona os seus planos, se você deixa de lado os seus objetivos no primeiro sinal de atenção feminina, o seu propósito era falso. Era uma casca vazia. Era uma ferramenta de sedução, não uma missão de vida. E ela inconscientemente vai perceber isso, porque mulher tem um radar para a falsidade. Ela pode não saber explicar, mas ela sente quando um homem tem substância e quando um homem tem apenas fumaça. Mas se você mantém o seu propósito mesmo com ela, se você não abre mão dos seus objetivos, se você continua na sua missão mesmo depois de conquistá-la, aí sim, ele é real. E o real, meu amigo, é magnético. O real atrai, o real sustenta, o real gera respeito. Mulheres não são atraídas por castelos de areia construídos apenas para impressioná-las. Elas são atraídas pela solidez, pela consistência, pela realidade de um homem que existe por si só. Pense em uma imagem. Você não é um cachorro esperando um osso no colo dela. Você não é um animal doméstico que precisa de atenção para sobreviver. Você é um leão ocupado demais cuidando do seu território, caçando a sua caça, protegendo o seu espaço, para notar a gazela que passou. E é exatamente essa indiferença do leão, essa concentração no próprio mundo, que faz a gazela parar e olhar. Ela para e olha porque ele é o único que não está olhando para ela. E o que não olha, intriga. O que não corre atrás, desperta curiosidade. O que não precisa, se torna necessário. O seu propósito é a sua maior arma de sedução. Não porque ele impressiona, mas porque ele te completa. E um homem completo, meu amigo, é a coisa mais rara e mais desejada do mundo. Você já reparou como o cara legal fala muito? Ele elogia, ele pergunta, ele conta piadas, ele tenta manter a conversa fluindo, ele preenche todos os silêncios com palavras. Ele age como se o silêncio fosse um inimigo a ser combatido, um vazio a ser preenchido,
um perigo a ser evitado. E no fundo ele está certo em sentir isso, mas não pelo motivo que ele imagina. A tagarelice do cara legal não é simpatia, é ansiedade, é o medo do silêncio. É a necessidade de provar algo, de mostrar valor, de entreter, de garantir que ela não perca o interesse. E aqui está a verdade que ninguém contou. A necessidade de provar algo já é, em si mesma, uma prova de que você acha que não tem valor suficiente. Se você precisa convencer, é porque desconfia que não é convincente. Se você precisa explicar, é porque sabe que não é óbvio. Se você precisa preencher o silêncio com palavras, é porque teme que, no silêncio, ela veja o vazio que você tenta esconder. O bad boy, por outro lado, entende instintivamente o poder do silêncio. Não estou falando do silêncio rude, do tratamento de silêncio punitivo, da frieza calculada. Estou falando do silêncio confortável, do silêncio de quem não tem pressa, do silêncio de quem não tem ansiedade, do silêncio de quem não precisa preencher os vazios porque não tem medo deles. Ele fala quando tem algo a dizer. Ele não fala por falar. Ele não faz perguntas só para manter a conversa. Ele não elogia só para agradar. E por isso, quando ele fala, as palavras dele têm peso. Elas significam algo. Elas são raras. E o que é raro é valioso. A presença dele, a postura dele, o olhar dele, já comunicam tudo o que precisa ser comunicado. É a autoridade silenciosa. É o homem que não precisa se explicar. É o homem que simplesmente é. E isso, meu amigo, é uma linguagem perdida. Uma linguagem que a maioria dos homens esqueceu como falar, mas que toda mulher ainda sabe como ouvir. Agora, o erro que você provavelmente comete. Você pode achar que o silêncio vai ser interpretado como desinteresse. E em um primeiro momento, talvez seja. Mas isso é bom. Isso é exatamente o que você quer. Porque quando ela interpreta seu silêncio como desinteresse, ela se sente desafiada. Ela se pergunta, por que ele não está correndo atrás? Por que ele não está me enchendo de perguntas? Por que ele não está tentando me impressionar? E essas perguntas, meu amigo, são o gancho. Elas são a isca. Elas são o que faz ela começar a trabalhar para merecer a sua atenção. Ela vai começar a se perguntar o que precisa fazer para ouvir a sua voz, para ganhar as suas palavras, para ser digna do seu tempo. E quando você finalmente fala, quando você finalmente oferece uma palavra, um elogio genuíno, uma pergunta sincera, isso tem um impacto emocional enorme. Porque não é mais uma palavra entre centenas. É uma palavra rara, valiosa, conquistada. Tem um gatilho psicológico poderosíssimo aqui. Chama-se prova social, mas invertida. Quando você fala pouco, mas age com convicção, quando você não se desespera, quando você ocupa o seu espaço sem alarde, você naturalmente se torna uma figura de autoridade. Outros homens ao redor percebem, outras mulheres percebem. As pessoas olham para você de forma diferente. E quando ela vê que os outros respeitam o seu espaço, que os outros notam a sua quietude, que os outros reconhecem a sua presença, sem você precisar pedir, a prova social age a seu favor. Ela pensa, se ele é tão calmo e seguro, e os outros o respeitam, ele deve ter um valor que eu ainda não enxerguei. E aí, meu amigo, a caça começou. Mas agora, o caçador é ela. Pense em uma imagem. O rio raso faz muito barulho. Suas águas correm rápido, espumam, batem nas pedras, criam turbulência. Mas você vê o fundo. Você vê cada pedra, cada cascalho, cada sujeira. Não há mistério. Não há profundidade. O oceano profundo, por outro lado, é silencioso. Sua superfície pode ser calma, mas você não sabe o que existe lá embaixo. Você não vê o fundo. Você não sabe que criaturas habitam suas profundezas. Você não sabe que tesouros estão escondidos. E é exatamente esse mistério, essa profundidade, que atrai os mergulhadores. As mulheres não querem um riacho que mostra todas as pedras no fundo. Elas querem mergulhar no oceano. Elas querem explorar. Elas querem descobrir. Elas querem passar a vida tentando entender o que existe nas suas profundezas. Seja o oceano, meu amigo. Pare de fazer barulho. Comece a ter profundidade. Chegamos ao fim dessa jornada. E se você chegou até aqui, algo mudou dentro de você. Pode ser um incômodo, pode ser um alívio, pode ser uma clareza nova. Mas algo mudou. E é exatamente isso que importa. A verdade que ninguém conta, a verdade que estava escondida atrás de todos esses capítulos, é simples e ao mesmo tempo profunda. O bad boy morreu. Ele nunca existiu como você imaginava. O que as mulheres amam não é o bad boy. O que elas amam é o que você enterrou. Elas amam a parte de você que você sacrificou no altar da aprovação feminina. Elas amam a sua agressividade construtiva, aquela energia que te move a conquistar, a lutar, a não aceitar menos do que você merece. Elas amam o seu não inegociável, a capacidade de impor limites sem culpa, de dizer, isso eu não aceito,
sem medo de perder alguém. Elas amam a sua missão de vida, aquilo que te faz único, que te faz acordar todos os dias com fogo nos olhos. Elas amam o seu silêncio poderoso, a sua capacidade de existir sem precisar de validação constante. Elas amam a sua capacidade de ser uma rocha, um porto seguro, um homem que não desaba nas primeiras dificuldades. Isso não é uma máscara de bad boy. Isso não é um personagem que você veste para conquistar. Isso, meu amigo, é a sua masculinidade madura e integrada. É você, completo. É você, sem as partes que você cortou para caber em um molde que nunca foi feito para você. A revelação final é esta. As mulheres não amam os bad boys por serem bad boys. Elas amam a ilusão de liberdade e poder que eles representam. Elas anseiam por um homem que seja dono de si mesmo. Não porque isso seja conveniente, mas porque, inconscientemente, elas sabem que só um homem que se possui pode realmente oferecer algo a ela sem querer possuí-la em troca. Só um homem completo pode amar uma mulher sem precisar dela para se sentir completo. E isso, meu amigo, é o tipo de amor que toda mulher deseja, mesmo sem saber nomear. O desafio agora não é agir como um bad boy. O desafio é se tornar um homem de valor inegociável. É preencher a sua própria existência com tanta substância, com tanto propósito, com tanta profundidade, que a sua mera presença se torne um evento. É parar de perseguir e começar a viver de tal forma que elas se sintam sortudas por poderem caminhar ao seu lado por um trecho da estrada. É entender que você não precisa ser escolhido, você precisa ser inesquecível. A escolha a partir de agora é sua. Você pode continuar sendo o cara legal que é esquecido, que é preterido, que é o prêmio de consolação de mulheres que não sabem o que querem. Ou você pode ter a coragem de reivindicar o trono do homem que você nasceu para ser. O mundo não precisa de mais homens agradando. O mundo está cheio de homens agradando, se curvando, se diminuindo, implorando por migalhas de atenção. O mundo precisa de homens que sejam verdadeiros, homens que ocupem o próprio espaço, homens que inspirem não por agradar, mas por existir. E a mulher que você quer, no fundo, quer exatamente o mesmo. Ela não quer um homem que a coloque num pedestal. Ela quer um homem que a convide para subir ao lado dele. Ela não quer um homem que viva para ela. Ela quer um homem que viva de tal forma que ela queira viver junto. Ela não quer um prêmio de consolação. Ela quer uma recompensa. Seja a recompensa, meu amigo. Não para ela. Para você. E aí, como num passe de mágica, que não tem nada de mágico, ela vai aparecer. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou alguém que vale a pena ser alcançado,